Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Penúltimo dia do Evangelho de João, nosso devocional. E chegando ao final. E foi um mês muito bacana. Um livro muito gostoso a leitura, né? Espero que você tenha gostado bastante também. E continue sempre a leitura dele. Amém? Se você é novo por aqui, sou o Ives. Se inscreva no canal. Curte, comenta e compartilha sempre os vídeos, isso é muito importante, ajuda o YouTube a levar o vídeo a mais pessoas ter acesso a um conteúdo cristão, né? Conteúdo bíblico e pode abençoar a vida de alguém. Amém? Então vamos lá, hoje o capítulo 20, penúltimo capítulo, a ressurreição de Jesus. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera à cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linhos. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aqui é o próprio João falando que eles ainda não haviam compreendido. Jesus aparece. 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei.
Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Amém? Muito bom. Então, Maria foi ser a primeira testemunha, né, a ver Jesus ressurreto. E se fosse mentira, se fosse uma história da carochinha, uma história inventada pelo povo da época, não seria Maria a testemunha, não seria uma mulher a testemunha, porque ninguém daria crédito ao testemunho de uma mulher. E, bom, não preciso ficar defendendo, né? Porque são poucas as pessoas que não creem que Jesus ressuscitou e provavelmente você que está assistindo não é uma delas, né? Mas se for, isso é um grande advento, né? Que comprova que as escrituras são verdadeiras. E principalmente as pequenas diferenças que tem entre um e outro evangelho é exatamente outra coisa também que testifica, né, a veracidade dos textos bíblicos. Porque se fosse mentira, principalmente naquela época, eles iriam combinar os testemunhos, iria ser certinho, né? Tem pequenas divergências, poucas coisas, mas que se fosse mentira não existiria também. Então, a própria humanidade, que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, traz a veracidade às Escrituras, né? E o Senhor entrou na casa onde eles estavam trancados, né, com medo de serem surpreendidos pelos judeus e acabarem presos e também crucificados naquele mesmo dia. Então estavam trancados. Agora vamos a situação da época, né? Ao contexto. Imagine, vocês 3 anos ali, passando com Jesus, tudo. Jesus é preso, é crucificado, e agora eles dão teibais. Seu mestre, embora Jesus já tivesse avisado que iria ao Pai, que tudo isso aconteceria, eles ainda não tinham compreendido e ainda não tinham aceitado, né? E aí Jesus aparece: paz seja com vocês. Agora imagine tudo trancado e o homem, justamente o homem: paz seja com vocês. Da mesma maneira que Deus me enviou, eu os envio. E sopra sobre eles o Espírito Santo. O primeiro a receber o Espírito Santo foi João Batista, primo de Jesus, ainda no ventre de sua mãe, Isabel. E depois Jesus, e agora os 11, né? Porque naquele momento ali eles estavam em 11, não tinham
agregado ainda Matias, né? O Matias vai vir um pouquinho depois, alguns dias depois, 50 dias depois, para ser mais específico ali em Atos 2. Atos 1 e Atos 2. E aí Tomé não estava com eles. Agora, imagina a situação. Não só Tomé não viu Jesus, como se ele não estava ali, provavelmente ele não recebeu o Espírito Santo, né? Eu não tinha me atentado a isso naquele momento. Então, ele não creu e ele não recebeu junto com os outros 10. E muita gente critica, né, Tomé. Na boa, eu também pediria para ver. Com certeza. Não por dúvida, mas pela experiência. Como eu também sou seu discípulo, eu também quero ter essa alegria em vê-lo novamente. Não era só a questão da mão ali. Ele ressuscitou, beleza. Mas eu quero ter a experiência de vê-lo novamente, assim como meus irmãos, né? E Jesus permitiu ele ter essa experiência. Põe a mão aqui, põe o dedo aqui, encoste aqui na minha lateral. E aí eu acredito que aí Jesus tenha soprado sobre ele também o Espírito Santo. João não especificou aqui, tem que mandar um e-mail pro saque da Bíblia, né? Falando, ó, João falhou. E aí Jesus aproveita para nos ensinar através da vida de Tomé, né? Para que a gente creia nos nossos irmãos que já estiveram com Jesus. Muitas vezes a gente fica pedindo a nossa experiência com Jesus, a nossa experiência sobrenatural, né? E muitas vezes a gente deixa de valorizar as pequenas coisas que Jesus faz para nós. A gente deixa de agradecer o dia despertar, o abrir os olhos, estar vivo, os pequenos milagres que ele faz todos os dias. Sair de casa, passar o dia fora trabalhando ou em comunhão, se divertindo, indo à igreja e retornar para casa em segurança. E muitas vezes nós não agradecemos isso, né? Ele não nos livra só quando a gente vê e enxerga o livramento, né? Um quase acidente ou aqueles vídeos fantásticos dos livramentos, né? Que o carro passa do lado, o carro bate do lado e a pessoa não pega. Mas isso também, o livramento, a gente não enxerga. Trazer insegurança, não acontecer nada, já é um livramento. Porque Satanás está ao redor o tempo todo querendo nos derrubar. Não é? Então, todo tempo nós temos pequenos milagres. Pequenos que eu digo é a questão que a gente não está enxergando e não estamos valorizando. Mas é um grande milagre. Seguir firme com saúde, ter o que comer na mesa, ter quem estenda a mão a nós, na necessidade. Ter um lar, uma família. Poder como que fala? Poder ser cristão, né? Testemunhar a nossa fé aqui sem perseguição, aonde nós vivemos.
E quantos dias nós passamos sem orar por aqueles que estão perseguidos, proclamando a fé deles. Lembrei. Poder proclamar a fé em segurança aqui no Brasil. Poder cultuar todos os dias. Se todos os dias você quiser ir num culto, com certeza você acha uma igreja aberta. Em todo o bairro tem pelo menos umas 3, 4 igrejas. Então, esses são pequenos milagres. E a gente vai deixando. A oferta é tanta, né? Bíblia à vontade, vídeos à vontade, como esse, como tantas pregações, tantos testemunhos disponíveis que edificam a vida, tantas igrejas disponíveis que a gente vai deixando, a gente vai deixando, a gente vai deixando, e aí a hora que a coisa aperta, a gente corre para ele. Quando tem que ser o contrário, a gente correr para ele para a coisa não apertar. Antes. E João termina dizendo, né, que outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E eu sempre digo, né, eu falo assim, gente, tem muita coisa nesses milagres que tem aqui relatados na Bíblia, né? Esses pequenos milagres, essa pequena quantidade de milagres que tem relatado, curas, né? Tem muita coisa para a gente aprender, para a gente extrair para as nossas vidas, né? Então nós temos que sempre estar lendo novamente. Porque se fosse relatar todos os milagres que Deus fez, não haveria livro suficiente. Inclusive na nossa vida. Há quantos dias você acorda desde quando você nasceu? Quantos dias você já teve livramento e não agradeceu? Quantos dias da sua vida você passou sem orar, sem agradecer, sem reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida? E se não fez, corre fazer. Você nunca declarou o Senhor, Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa fazer isso. Não sabe como? Manda uma mensagem, me chama no direct. A gente pode fazer junto. Aproveitando, domingo agora, a inauguração do novo templo, do novo local da nossa igreja The Life Church, Valinhos, aqui pertinho de Campinas. E o Senhor nos permitiu ir para um lugar maior, mais amplo. Somos muito gratos pelo que Deus fez e nos permitiu ficar nesse outro local que nós estávamos. É bem próximo, é praticamente atravessar a rua e andar mais uns 20 metros para frente. Então, poderíamos continuar olhando e vendo por um bom tempo e relembrando o que o Senhor fez para nós ali, nos concedendo aquele lugar onde tantas coisas aconteceram. E foi muito bom nesses meses, né? Vamos contar aqui. 4 meses e meio, mais ou menos, ali. Então foi um tempo muito bom, mas agora chegou um tempo novo. Um novo local. A tenda se ampliou com espaço mais confortável para nossas crianças, para as crianças poderem ter o alimento adequado para elas também, a palavra adequada a elas. Teremos
banheiro masculino e feminino. Ah, gente, tá muito bonito o novo espaço que Deus nos permitiu. Você precisa ir lá. Continua na mesma rua Avenida Rui Barbosa, se não me engano, número 300, 310, 290, alguma coisa assim. Prédio branco, ali, fica do lado direito da rua. Mas tem o endereço no Instagram, a gente sempre compartilha também. Amém? Então, que a gente creia todos os dias, que a gente agradeça pelos pequenos milagres. Amém? Que Deus te abençoe. Excelente terça-feira, um beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã, o último capítulo. E Jesus restaura uma pessoa, gente. Já sabe quem é? Então vai ler amanhã só, hein? Hoje é dia de ler o capítulo 20. Então Deus te abençoe, gente.